Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Turma, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. E eu espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, né? E principalmente se dedicando aos estudos, certo? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. E toda aquela informação que você achar interessante, gráfico, tabela, conceito, certo? Questão, printa a tela e assim você vai conseguir passar essas informações para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Show de bola? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, certo? Estamos abordando a química orgânica, conceituamos já a química orgânica como a química do carbono, certo? E estamos em aulas que nós estamos abordando esse elemento, o elemento carbono. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar as ligações, né, do elemento carbono. Essas ligações são ligações do tipo ligações covalentes. Então, nós vamos trazer na aula de hoje, né, os conceitos modernos da ligação covalente. Show de bola? Então, vamos lá, preste atenção, vamos iniciar. A ligação covalente hoje. Por que esse subtópico? Porque os conceitos, né, a ideia de ligação, ela tem melhorado ao longo do tempo, vem sofrendo, certo? Um aperfeiçoamento. Então, hoje, que a gente entende da ligação covalente, e só lembrando, a ligação covalente é aquele compartilhamento de elétrons. Show? Então, essa ideia sobre o compartilhamento tem melhorado ao longo do tempo. Então, atualmente, né, considera-se a existência de regiões na eletrosfera dos átomos, nas quais é máxima a probabilidade de se encontrar o elétron. Essas regiões vamos chamar de orbitais. E é por meio de suas interpenetrações, ou seja, das junções de orbitais, que as ligações covalentes hoje são explicadas, certo? A cada tipo de subnível, e aqui eu coloquei para vocês os subníveis, S, P, D, F. Lembrando que a eletrosfera, né, que é a região onde nós encontramos os elétrons, ela está dividida em níveis e subníveis. Os elétrons estão particularmente presentes nos subníveis. Então, a cada tipo de subnível corresponde um tipo de orbital. Ou seja, esse orbital é o mesmo que nuvem eletrônica, uma região do espaço com um formato característico e com uma orientação determinada. Certo, turma? Bom, nós vamos abordar, até porque para o carbono, né, são necessários apenas dois subníveis, subnível S e o subnível P, tá bom? Os outros subníveis, né, para o carbono não há necessidade, né, o carbono não utiliza. Então, graficamente, cada orbital ele é representado ou por um quadrinho ou por um círculo, certo? Né? De forma bem didática. Assim, para os subníveis S e P, nós vamos ter, ó, o subnível S, ele vai ter esse aspecto, né? É uma circunferência, um círculo, ok? Sempre nós vamos ter a orientação de três eixos, o eixo X, o eixo Y, que a gente já está mais acostumado, certo? E existe um terceiro, o eixo Z. O subnível S, ele tem um orbital, porque o S ele comporta dois elétrons, no máximo dois elétrons, e eu posso representar graficamente esse orbital por meio de um quadrinho, certo? E nós temos, certo, o subnível P. Esse subnível P vai ter três orbitais. Eu tenho aqui, ó, o primeiro no eixo X, o segundo no eixo Y
e um terceiro no eixo Z. São 3 orbitais que podemos utilizar, né, os 3 quadrinhos, falando de Px, Py, Pz. Orbitais, né, para o x, para o eixo y e para o eixo Z. Tudo bem, turminha? Os elétrons que preencherão os orbitais, geralmente, né, a gente vai representar através de setas. Aí eu posso ter uma setinha para cima ou uma setinha para baixo, como aqui aparece no vídeo. Sendo que o sentido da seta indica o movimento de rotação, o movimento horário, né, ponteiro dos relógios, ou anti-horário, né, contra o sentido do relógio, né? Esses elétrons, ou então essa movimentação, essa rotação, nós vamos chamar de spin. Então, spin é a rotação, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário. A distribuição eletrônica em orbitais, então nós vamos ter 2 regras, e é importante você conhecer essas 2 regras, por isso, printe a tela. O primeiro é o princípio da exclusão de Pauli. Em um orbital, cabem no máximo 2 elétrons com spins opostos, isto é, com movimentos de rotação contrários. Então, cada quadrinho eu vou ter no máximo 2. Então, isso quer dizer que eu posso ter quadrinhos sem elétron, com 1 elétron, com 2. Nunca, pelo amor de Deus, coloque 3 elétrons dentro de orbital. Isso é impossível, certo? Você vai ter errado. Segundo, a regra de Rand. O preenchimento dos orbitais de um mesmo subnível deve ser feito de modo que se obtenha o maior número possível de elétrons desemparelhados, ok? Elétrons desemparelhados, né, quer dizer que naquele quadrinho só tem um elétron, certo? Então eu vou começar o preenchimento sempre com um elétron por vez em cada orbital, certo? Então, quando eu chegar ao final do orbital, se ainda, né, houver necessidade de mais elétrons, aí eu volto para o primeiro, né, já colocando ele com sentido oposto. Se eu comecei com os elétrons setinha para cima, quando eu voltar, elétrons com setinhas para baixo, certo? No máximo, 2 elétrons por orbital e o preenchimento, um elétron por vez em cada orbital. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. O hidrogênio só tem um elétron, ó. Eu tenho apenas um orbital, que é o orbital é o subnível S, setinha para cima. Normalmente, a gente convencionou a gente iniciar com a setinha para cima. Olha só o hélio, né? São 2 elétrons, então agora ó, preenchi completamente o orbital. O boro apresenta 5 elétrons, certo? Primeiro nível, 1s2, aqui estão os 2 elétrons. Vou para o segundo nível, subnível S, 2s2, ó, completo. Quero que você preste atenção no nível subnível 2p, é 2p1. Então, eu só tenho um elétron. 3 orbitais, é aqui, ó, o único elétron. O carbono, vamos focar no último nível subnível, 2p2, são 2 elétrons. Eu vou colocar, olha só, um elétron por vez e sempre com setinha para cima. Eu não vou colocar 2 elétrons dentro do mesmo orbital, né? Por quê? Porque eu tenho que começar colocando um elétron por vez em cada orbital. Olha o nitrogênio, são 3 no 2p, são 3 elétrons, ó, um elétron por vez em cada orbital. O oxigênio, 2p4, são 4 elétrons. Então, eu coloquei, olha só, primeiro, segundo, terceiro, sempre com setinha para cima. Como há necessidade de mais um elétron, então eu vou colocar agora esse quarto elétron lá no primeiro orbital, com a setinha invertida, setinha, no caso, para baixo. Pronto. 2p4, aqui estão os 4 elétrons distribuídos ao longo do orbital, certo? P. Bom, agora, segundo Pauli, o Pauli trouxe uma nova visão para esses
orbitais atômicos. Então, de acordo com Pauling, a formação dos pares eletrônicos corresponde a uma interpenetração de orbitais atômicos incompletos, né, que possuem só um elétron, sendo que esses elétrons devem apresentar spins opostos. Dessa interpenetração resulta um novo orbital, denominado orbital molecular, que vai conter o par eletrônico, que é justamente a ligação covalente. Dessa maneira, cada orbital incompleto de um átomo corresponde à possibilidade de uma ligação covalente. Se um átomo, no seu estado fundamental, apresenta x orbitais incompletos, ele poderá efetuar x ligações covalentes, turma. Bom, vamos usar como modelo o hidrogênio, o gás hidrogênio, ok? O H2. A distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio, o hidrogênio tem número atômico 1. Então, eu tenho 1s1. Eu vou ter o subnível S com um orbital, certo? E lá vai estar presente o seu único elétron. Como eu tenho um orbital desemparelhado, apenas um orbital desemparelhado, então ele pode fazer o quê? Uma ligação covalente. Como cada átomo de hidrogênio apresenta um orbital incompleto, ele poderá fazer somente uma ligação para originar a molécula H2. Então, aqui estão os dois hidrogênios, cada um com seu orbital com apenas um elétron. Um o spin para cima, o outro com o spin para baixo. Então, eles vão fazer a interpenetração, a junção, turminha, desses orbitais, estabelecendo a ligação covalente, certo? Os orbitais atômicos, né, deformam-se, dando origem ao orbital molecular, certo? Então, esse seria mais ou menos o formato, né, do novo orbital formado, certo? E aqui nós temos o estabelecimento da ligação covalente entre os átomos de hidrogênios. Pelas ilustrações, pode-se perceber que a interpenetração dos orbitais ocorreu ao longo do mesmo eixo. Sendo assim, quando isso acontecer, nós vamos ter a ligação sigma. A ligação sigma é aquela que se estabelece, turma, segundo o mesmo eixo, certo? Bom, a ligação covalente sigma, né, é o nome dado à interpenetração, à junção de dois orbitais, né, que são regiões com maior probabilidade de se encontrar um elétron, né? Então, orbitais atômicos incompletos no mesmo eixo. Isso é bom frisar. Pode ser encontrada, de forma geral, nas seguintes ligações covalentes. Na ligação covalente simples, toda ligação covalente simples, ela é sigma. Numa ligação covalente dupla, certo? Uma dessas duas ligações vai ser sigma. E na ligação covalente tripla, uma das três ligações será sigma. Em qualquer tipo de ligação, simples, dupla ou tripla, nós vamos ter a presença da ligação sigma, certo? Bom, aqui nós vamos mostrar a combinação, a junção formando o hidrogênio com o cloro, né, o cloreto de hidrogênio e o gás flúor. O hidrogênio nós já explicamos, né, ele é 1s1, só tem um elétron. E aqui nós temos a interpenetração, né, dos orbitais, estabelecendo a ligação covalente sigma. O hidrogênio com cloro, né, o cloro ele vai ter o seu elétron desemparelhado lá no terceiro orbital do subnível P. Então, como ele só tem um elétron desemparelhado, então ele só pode estabelecer uma ligação. O hidrogênio também só tem um elétron desemparelhado. Então, cada um estabelece apenas uma ligação covalente, certo? Eu preciso que eles apresentem spins contrários, né? Setinha para cima, setinha para baixo. E aqui a interpenetração. Portanto, aqui existe a formação, o estabelecimento da ligação covalente. Agora, com relação ao flúor, né? Com relação ao flúor,
eu vou dizer que a ligação sigma ela vai ser do tipo pp. Antes, SS, né, porque são dois orbitais S. Hidrogênio com cloro, sp, orbital S com orbital p, ok? No caso do flúor, a ligação sigma vai ser pp, porque eu vou pegar um orbital do subnível P com o outro orbital do outro subnível P, certo? E aqui a junção desses orbitais, estabelecendo assim a ligação covalente sigma. Nós temos também um outro tipo de ligação covalente, que é a ligação covalente π. Sigma ela vai acontecer dentro do mesmo eixo, né? Segundo um mesmo eixo. A ligação π vai ser de uma outra forma, vamos explicar. A ligação sigma está presente em todas as ligações covalentes, mas a ligação π somente ocorre nos casos de dupla ou tripla ligação. Na ligação π, temos a interpenetração dos orbitais atômicos incompletos no eixo paralelo, ok? Então, essa é a grande diferença entre a sigma e a π. A sigma ocorre no mesmo eixo, no mesmo eixo. Na ligação covalente π, ela vai acontecer em eixos paralelos. Então, o Y com o Y, eixos paralelos, o Z com o Z. Tudo bem? Bom, vamos trazer aqui algumas situações. No caso do oxigênio, né? O oxigênio ele tem número atômico 8, e fazendo a sua distribuição eletrônica, nós vamos encontrar assim, um S2, 2S2, 2P4, ok? Então, o último subnível, o subnível P, eu vou ter dois elétrons desemparelhados, dois orbitais semi-preenchidos. Então, ele pode estabelecer duas ligações covalentes. A primeira, ela vai ser estabelecida no mesmo eixo, sendo assim uma ligação sigma, sigma pp, ok? Bom, quando essa ligação é estabelecida, né, essa estrutura vai ficar rígida. Então, a próxima ela deve acontecer, né, em eixos paralelos. Aqui, no caso, o eixo Y. Então, eu vou ter aqui eixos paralelos. Ligação π do tipo pp. Tudo bem, turminha? Com o nitrogênio, que tem número atômico 7, na sua distribuição, né, o subnível P, ele vai estar com três elétrons, né, três orbitais semi-preenchidos, né, desemparelhados. Então, ele pode estabelecer o quê? Três ligações covalentes. A primeira, sempre no mesmo eixo. Sendo no mesmo eixo, ela vai ser do tipo ligação sigma, porque no mesmo eixo. Bom, quando essa ligação é estabelecida, nós temos a formação, a estrutura vai ficar rígida. Então, as próximas vão ter que ser de forma paralela. Então, eu vou ter uma segunda ligação, né? Segundo o eixo Y, certo? O eixo Y, eu vou ter, então, se é segundo o eixo Y, ela vai ser π. A terceira, eu já vou ter que pegar também agora o eixo Z, certo? Então, o eixo Z. Então, nesse caso, eu tenho a formação de uma ligação tripla, certo? Sendo dessa tripla, duas ligações, elas vão ser ligações π. E podemos resumir tudo, né, de acordo com esse esquema. Toda ligação simples, ela vai ser sigma. Ligação simples, sigma. Se eu tenho uma ligação dupla, turminha, bingo. Uma é sigma, porque sempre vou ter uma ligação sigma, e a outra, né, a que está sobrando, ela vai ser uma ligação do tipo π. Se eu tenho uma ligação do tipo tripla, certo? Uma será sigma, sempre. Sempre vou ter uma ligação sigma. As outras duas ligações, obrigatoriamente, têm que ser ligações π. Ligação simples, sigma. Ligação dupla, sigma, π. Ligação tripla, sigma, π, π. Dessa forma, a gente vai
você vai poder fixar, certo? Como encontrar essas ligações sigma e ligações π. Turminha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!